Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é a doutora Sandra Jordani e hoje eu estou aqui com o professor, facilitador, jornalista quântico Paulo Castilho e nós vamos bater um papo sobre a questão da consciência, como isso influencia na nossa vida, as nossas crenças. O Paulo é facilitador de barras de Access, não é, Paulo? É verdade. Você pode falar Inclusive, um acabei pouquinho? de facilitar uma turma da qual a Sandra fez parte. É agora, então eu também sou praticante de barras de Access, dessa ferramenta maravilhosa. Está pronta e habilitada para começar aí, depois de um dia de curso, Isso. a aplicar as barras de Access nas pessoas. Exatamente. E tirar as crenças limitantes, facilitar o acesso à consciência, que é o que propõe as barras de Access. Então fala um pouquinho sobre como você chegou nisso, Paulo, como você percebeu a importância disso na sua vida pra gente. Então, Sandra, as barras de Access surgiram há menos de um ano na minha vida, cerca de 8, 9 meses, né? E eu já estudava muito outras fontes de espiritualidade e de autoconhecimento, né? Eu já praticava meditação, eu já tinha ido a uma série de lugares ao longo da minha vida, né? Comecei a estudar a física quântica, que foi nesse ambiente, num grupo de WhatsApp, que eu ouvi falar das barras de Access e fui investigar, tentar conhecer um pouco mais o que era essa ferramenta, né? Porque começou-se a falar que era uma ferramenta muito prática, muito pragmática para liberação de crenças. E aí eu passei por 2 ou 3 sessões e imediatamente depois dessas sessões, nas semanas seguintes, eu comecei a ter alguns resgates de memórias da minha infância, de questões familiares, né, que geralmente quando a gente é criança e na família a gente vai criando uma série de bloqueios. Sim, né? A família é uma coisa sagrada, mas ao mesmo tempo também é uma fonte de bloqueios muito grandes por conta dos padrões de educação. E não né? por mal, né? Porque na verdade vão Faz parte acontecendo da fatos. cultura também, Isso, né? Exato. É uma coisa natural do sistema de educação familiar, do sistema de educação escolar, do sistema de cultura de um determinado povo, de uma determinada religião, no qual a gente está inserido. Só que a gente passa a comprar todos esses pontos de vista e acreditar que a realidade ela fica limitada a esses pontos de vista com os quais a gente é criado. E a gente deixa justamente de viver e de ser o ser ilimitado que a gente pode ser. Né? Exato. E quais doenças que essas crenças, esses bloqueios podem trazer pra gente, Paulo? Então, eu acho que vão desde doenças que podem se transformar em doenças psicossomáticas, como nos casos mais extremos, vamos dizer, até de cânceres, né? Até doenças mais simples, que é o fato de você viver triste, infeliz e acabar gerando uma depressão. Então, eu diria que desde doenças físicas até doenças psicológicas, o fato de uma pessoa não viver feliz de acordo com aquilo que ela considera que seja a felicidade e viver só em função da crença daquilo que os outros acham que é felicidade para ela, o pai e a mãe, quantas vezes não renegam o caminho de um filho? Não, se você fizer por aí, você vai quebrar a cara. Onde já se viu, menino? Não faça isso na sua vida. A gente ouve muitas coisas. Então, né? a família, ela é o berço de amor da gente, mas ao mesmo tempo ela também é o berço das paranoias e das limitações que impedem que a gente viva o ser infinito e feliz, que muitas vezes a gente tem que ser responsável por viver. Cada um é responsável pela sua própria felicidade. Cada um deve ter autorresponsabilidade por se tornar feliz. E quando a gente foge desse caminho, a gente acaba criando doença. E nesse sentido, assim, para as pessoas que nos assistem, o que você deixaria como um recado, um conselho ou uma orientação? Porque muitas pessoas pedem, me escrevem e dizem, doutora me ajuda, como as pessoas também podem se ajudar, Paulo? Então, eu acho que a primeira coisa é seguir a própria consciência. Quando você aprende a seguir a própria consciência, você está no seu caminho de felicidade. O que é leve para você? O que é pesado para você? Sempre viver no estado de pergunta. Isso me faz feliz? Isso deixa a minha vida mais leve? Isso está funcionando para mim? Quando você joga essas perguntas, o seu inconsciente ele fica trabalhando na busca pelas respostas. Então, viver na pergunta cria consciência. Porque viver na pergunta
não significa que você não tenha resposta. Você não tem que ficar vivendo em busca de uma resposta, mas você joga uma pergunta, como pode melhorar? Né? A pergunta, ela abre um leque de infinitas possibilidades. Percebe que quando a gente pergunta, a gente muda a energia de qualquer situação. Como isso pode melhorar? O que mais é possível? E quando nós estamos sofrendo, a gente não vê possibilidade de sair daquilo, não é? Parece que o sofrimento te deixa... Vai se perpetuar. Exatamente. Né? Aquilo é uma verdade definitiva, que você nunca vai sair daquilo. Mas se isso você pode ser perguntar, por revertido. exemplo, como pode melhorar essa realidade? O que mais é possível? Se você está diante de um problema, essa pergunta abre infinitas possibilidades. Porque o raciocínio da mente humana, ele precisa ser fechado. A mente humana não sobrevive em paz, ela não encontra paz se ela não tem uma resposta. Então, quando você joga uma pergunta, por exemplo, numa situação, seja uma situação ruim e triste, como pode melhorar? Se você estiver mal e fizer essa pergunta, o seu inconsciente vai começar a trabalhar para que o seu consciente consiga uma resposta. E se você está numa situação muito boa e ainda pergunta como pode melhorar, imagina o quanto isso ainda vai ficar melhor. E eu falo sempre aqui no canal, Paulo, para as pessoas ouvirem o seu coração, que a melhor resposta é aquela resposta que vem de dentro. Que te deixa leve. Exatamente, né? E como aprender a ouvir, como as pessoas podem perceber essa resposta? Olha, eu acho que a melhor dica que eu posso dar sobre isso é o que eu vivi, que é se conectar com o seu ser interior. E qual é a melhor forma de você fazer isso? É uma forma universal, que não pertence a nenhuma religião, ela não tem um tempo determinado de quando surgiu, mas é uma ferramenta universal, que é a meditação. A meditação é uma ferramenta extremamente simples, que qualquer pessoa pode fazer, não pertence a nenhuma linha espiritual ou de religião, e basta... É um exercício, né, emocional, mental, enfim. Sim, e que você vai conseguir o quê? O autoconhecimento. Porque a partir do momento que você busca o seu silêncio interno, você passa a ouvir mais a sua voz do coração. Você passa a ouvir mais a sua intuição, porque você silencia de tanta influência externa, sabe? É propaganda na televisão, é família que puxa a gente, é compromisso de trabalho. Tudo isso faz muito puxando a gente barulho para fora, na mente para da fora, gente, para né? fora, para fora, e a mente fica num estado constante, e a gente não consegue silenciar. Quando a gente para, durante alguns instantes durante o dia, comece com apenas 1 minuto. Se conecta com sua respiração, fecha os olhos e apenas deixa o fluxo vital da sua própria energia, através da respiração, um fluxo constante, se manifestar. E se conecta apenas com isso, durante 1 minuto. Se você conseguir durante 1 minuto, na semana seguinte, tenta 2 minutos, tenta 3 minutos, 5 minutos. Quando você chegar num nível que você consiga de 10 a 20 minutos por dia, mas sempre fazendo um pouquinho por dia, nem que seja 1 minuto, a sua vida se transforma. Você começa a ter mais sensibilidade, você começa a ter mais memória, você começa a ouvir mais a sua voz interior. E isso significa autoconhecimento. Autoconhecimento é o que te mostra o caminho da felicidade. Então, respire com consciência e medite. Agradeça cada respiração, porque ninguém para lembrar que está respirando. A gente está aqui conversando, você está respirando? Estou respirando. Mas a gente não lembra disso. Mas a gente não toma consciência, né? Já parou para pensar que você está respirando? E a respiração é a única coisa que te mantém vivo aqui. Você pode ficar sem água durante um bom tempo, você pode ficar sem comida durante um bom tempo, mas se você ficar sem a sua respiração, em poucos minutos você deixa de existir. Então, a respiração consciente, ela traz autoconhecimento. A meditação é uma ferramenta para você silenciar o fluxo de pensamento. Então, quando você fechar os olhos e tentar silenciar, quando você perceber que a sua mente começou a pensar em alguma coisa, volta a prestar atenção na sua respiração. Na respiração, né? Porque é normal, a mente ela vai tentar fugir o tempo todo, a todo instante. Então, você percebeu que a mente foi para um pensamento, não vai atrás do pensamento. Também não tenta brigar com a mente, não posso pensar. Muita gente acha que a meditação é eliminar o pensamento, e não é assim. A natureza da mente é pensar. É aceitar o pensamento e deixar ele ir. Né? É mais ou menos como se você estivesse num ponto de ônibus e os pensamentos fossem os ônibus passando. Então, em determinado horário, você está no ponto de ônibus e passa ônibus de tudo que é lado. Cada ônibus representando um pensamento.
Se você ficar no ponto de ônibus e não embarcar em nenhum ônibus, ou seja, você não vai atrás do pensamento, você apenas respeita o fluxo deles passando, aos poucos vai passando o horário de pico do ônibus, vai vindo menos ônibus, ou seja, menos pensamento, e aí vai passar um ônibus de vez em quando, você apenas observa que ele passou, e aí diminuindo o fluxo mental, você consegue sim ouvir a tua voz interior, que é Deus falando em você, isso é autoconhecimento. Muito obrigada, Paulo. Muito Imagina. obrigada mesmo. Pessoal, então é isso. Prestem atenção na respiração, nos pensamentos, nas crenças. Tudo isso vai movimentando a energia de vocês. Tudo isso vai influenciando na sua qualidade de vida, na sua saúde emocional. Então, aproveita a dica. Paulo, quer falar mais alguma coisa? Eu quero deixar minha página no Facebook, posso? Por favor, lógico. Então, eu estou sempre divulgando ali dicas de autoconhecimento, eu falo bastante sobre meditação, falo sobre os cursos de barras de axis também, que a Sandra acabou de fazer. Aliás, eu queria saber, gostou da experiência? Muito, nossa, é sensacional, gente. O que te chamou a atenção no curso? Me chamou a atenção a simplicidade e a leveza da técnica. E assim, você sai como se tivesse limpado mesmo a sua mente, zerado. Vai limpando as crenças limitantes, você sente mais leveza. Muito mais legal. leve. Então, eu divulgo lá as datas também, quem quiser saber é facebook.com/facilitador de consciência, que é a minha página como terapeuta. Okay. E tem a página de conteúdos de despertar da consciência, que é facebook.com/portal todos os sentidos, e o site que é todossentidos.com.br. Está cheio de matérias, artigos de autoconhecimento, e eu espero que vocês gostem. Então vamos lá, pessoal, vamos atrás dessas técnicas aí pra gente melhorar nossa consciência, melhorar nossa qualidade de vida. Paulo, muito obrigada. Um beijo grande para vocês. Namastê. E até amanhã. Tchau, tchau.